Gênesis 19, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do nosso Deus. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e a pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? A igreja pode sentar-se. Graças a Deus. Amados, a história de Gênesis, como toda história bíblica, é uma história fantástica. E aqui nós temos o início da trajetória dos hebreus, quando o Senhor chama Abraão. O Senhor dá a ele uma ordem: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu, o Senhor, vou te mostrar. Porém, por algum tipo de apego, Abraão ainda vai e leva o seu sobrinho. E essa atitude, que ao que tudo indica não era a direção de Deus, por isso é fundamental que toda direção que nós vamos tomar, ou melhor, toda decisão diante de uma direção de Deus, que a gente ore, que a gente pergunte para Ele. Desde pequeno já falei isso para a igreja e nunca vou me cansar de repetir. Eu sempre ouvia e trouxe isso para a minha vida. E o pastor era repetitivo e eu quero ser assim com a igreja. Hora de decisão é hora de oração. Não adianta, depois que o trem explodiu, que o caldo entornou, ah, meu Deus, não. Nós precisamos orar para pedir a sua direção nas decisões que nós vamos tomar, mesmo decisões que estão debaixo da sua direção. E a gente, ser humano, tem a mania
de sempre querer estar no comando, né? O ser humano, ele tem a sede, a ânsia por mandar, por dar ordem, por estar no controle. Só que a gente não está no controle da nossa vida. A gente não está no controle das consequências das nossas decisões. Para tomar decisões sábias, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir a direção de Deus. Mas Abraão, ele leva o seu sobrinho e tem todo um desdobramento. No meio do caminho, os pastores de cada acampamento começam a brigar. Pastores brigando por ovelha. Você vê, né? Isso já é antigo. Pastor brigando por ovelha. Ah, não pode ir lá na igreja, não. Lá é concorrência, não vai, não. Não, para ir lá tem que me pedir permissão. Que loucura. Desde sempre, eles, como se eu não fizesse parte desse grupo, né? Eles brigando. A ovelha não é minha, amém, irmãos? A ovelha é do Senhor. Eu estou aqui como dispenseiro, como aquele que o Senhor colocou para cuidar, mas a ovelha é dele. Todos nós somos ovelha desse grande rebanho que o apóstolo Pedro vai dizer que Jesus é o sumo pastor. Mas eles brigaram, e Ló falou, não está dando, ô tio, a gente vai ter que separar. Acho que é melhor cada um seguir pelo seu caminho. Para onde que eu devo ir? Ou para onde o senhor quer ir? Não, vai você. Isso é a versão Vitor e atualizada, amém, irmãos? É a minha versão da narração da história. Olha, vai você, escolhe para onde você quer ir. Ele olha para as campinas mais belas, para o lugar mais atrativo e toma a sua decisão. E ali ele vai parar nessa região de Sodoma e de Gomorra. Essa cidade era uma cidade que atraía a ira de Deus. Por quê? Porque era uma cidade que estava banhada em pecado. O profeta Ezequiel vai se referir a essa cidade em Ezequiel 16, 49 e 50 e vai dizer assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. O que o profeta está dizendo? Essa cidade era uma cidade farta, era uma cidade rica, abastada. Eles tinham muitos recursos, por isso eles se tornaram, ou melhor, isso revelou o seu coração soberbo. E eles eram soberbos a tal ponto que eles viam os necessitados e não ajudavam. O primeiro grande pecado de Sodoma não é aquilo que a gente enfatiza, que nós lemos em Gênesis, que é a devassidão, que é a imoralidade sexual, é o tapar, o fechar os olhos ao necessitado. Lembra do que o Novo Testamento vai dizer? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, está errado, está no erro, porque se você tem os recursos necessários, foi porque Deus proveu a você, mas não para ficar apenas em você, retendo, mas para que você transborde, para que você seja usado para ajudar. Esse foi o grande primeiro pecado de Sodoma, a soberba, a fartura de pão, a abundância de ociosidade para com o seu próximo. Isso, aos olhos de Deus, era inaceitável. Isso não podia ser concebido por Deus. E a sua devassidão, que são as coisas abomináveis. E nesse contexto, o Senhor dá uma direção, fala com Ló, para que ele tomasse cuidado.
não só ele, sua mulher e suas filhas tomassem esse cuidado. E isso é fundamental, porque a gente vê muitos personagens na Bíblia que são icônicos, que o nome desses personagens ecoam até os dias de hoje na sociedade. Moisés, Elias, Davi, são personagens que são quase que folclóricos, no sentido de ter um nome marcado na história. Tem outros que não têm o seu nome marcado, mas têm um impacto muito grande. E quando você lê as palavras do Mestre Jesus, o nosso Messias Salvador, o Deus feito homem, ele não fala assim, lembra-te de Davi. Ele não fala, lembra de Elias, lembra de Moisés. Mas ele faz questão, no momento final, quando ele está contando sobre o fim do mundo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, ele fala para lembrarmos de um personagem que a Bíblia não cita o seu nome, mas traz um impacto muito grande para que a gente seja vigilante. Em Lucas 17:32, Jesus brada a seguinte frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela não tem um nome revelado, não tem o seu nome exposto, mas ela tem uma relevância muito grande, mesmo sendo tão pouco citada nas Escrituras. Nós vamos ver, a partir do verso 15, dizendo o seguinte: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Você vai perceber que os anjos vão insistir com Ló. Só que não é aquela insistência educada, é aquela insistência praticamente obrigando. Por isso que nessa versão bíblica vai dizer que os anjos apertaram, eles pressionaram, mas pressionaram no sentido de urgência. Pegando um exemplo muito pequeno, é quando você acorda atrasado, ainda tem que levar menino para a escola, e está naquela correria e tu não pode chegar atrasado no serviço, e tu começa a pressionar o teu filho, tu começa a insistir, vamos, tu não pede, tu não chega, ó, meu pequeno e querido varãozinho, por obséquio, olhe para o seu pai, eu preciso chegar no trabalho, tem como você se arrumar? Não, o Lincoln pega ele, vambora, se arruma, não quero, vambora, eu estou atrasado, não é assim? É dessa forma. Os anjos não pediram permissão, eles insistiram, Ló, vamos embora, porque o juízo do Senhor vem sobre esta cidade. Não demorem. Verso 16, ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, coitado de Ló também, né? É aqui que eu sou um pouquinho cancelado. Você vê, era Ló mais 3 mulheres. É claro que até para o fim daquela cidade elas iam atrasar. Tinha que passar maquiagem, né? Tinha que botar a roupa bem passada. Vai demorar um pouquinho, né? 3 mulheres? Demora, né, irmão Mário? É a luta, né? Aleluia. Mas ele demorava. Agora, irmão, atenta para isso. Nós temos anjos avisando, o fim vem, o juízo de Deus vem, e eles mesmo assim demoravam. É uma apatia espiritual diante de todo um cenário caótico. Olha como a igreja reage hoje, olha como nós, como crentes e cristãos, estamos nos posicionando. E veja bem, eu não estou dizendo para se posicionar na internet, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou disso, eu creio nisso. Eu estou falando de se posicionar no reino.
Eu estou falando sobre buscar a Deus. Eu estou falando sobre ler a Bíblia. Eu estou falando sobre orar. Um posicionamento correto diante de todo o caos que está diante de nós. Acabamos de sair da festa da carne, do carnaval, onde eles literalmente fizeram chacota e zombaram da Bíblia, da igreja e dos cristãos. E a igreja olha isso com toda a normalidade. Agora o ano começou, agora dá para trabalhar, agora eu vou conquistar o meu pão. Não, a cidade está banhada em iniquidade, a cidade está banhada em pecado, e acredite, o juízo de Deus virá, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, isso ele também colherá. Lembrai-vos da mulher de Ló, e eles se demoravam, muito provavelmente por um apego àquela cidade. Eu já vi gente falando assim: Jesus não pode voltar agora não. Não pode não. Eu tenho que me casar. Eu tenho que ter meus filhos. Irmão, Jesus pode voltar agora. Jesus pode acabar com tudo. Eu posso ter filho, eu posso não ter. Eu não estou nem aí, eu quero estar com Ele. Esse é o grito da igreja primitiva, Maranata. É um grito do fundo do coração: ora vem, Senhor Jesus. É um grito que explode no peito daquele que ama a Deus, daquele que o deseja mais do que tudo. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que tem hora que Ele não respeita nem a tua liberdade de escolha. Olha aí o verso 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Olha o que o texto está dizendo. O próprio Senhor os forçou a sair. Você não vai por bem, vai por mal. Eu tenho um propósito para te salvar. Eu vou te arrancar daí. Sai dessa cidade. Sai desse meio. Quantas vezes eu perdi o emprego? É Deus agindo para preservar a tua vida espiritual. Eu perdi aquele convívio com aquelas pessoas. Era Deus agindo, irmão. É Deus te dando uma provisão, um livramento para que tu não sucumba ao juízo dele. Olha, mas aquela oportunidade, se não aconteceu, mais importa glorificar a Deus do que conquistar tesouro nessa terra. É Deus sobre a tua vida. Mas sai, mas eu não queria, mas você não está nem aí para o que tu quer, irmão. Deus está preocupado com a tua vida. Deus está preocupado com a tua alma. Ele quer te preservar. Ele quer cuidar de você. Nem que para isso seja necessário te pegar pela mão sobre a roupa do corpo e te colocar para fora da cidade. Aí a gente canta, né? Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas. Deus cuida. Ele cuida. Às vezes cuida dando um carinho, mas às vezes cuida fazendo aquilo que tu não quer, te dando aquilo que tu não pediu, que é contrário a você, para preservar a sua vida espiritual. Foi o que ele fez com Ló, para preservar a vida dele. Sai daí, sai você e sai a tua família. E a direção que Deus dá é para a família, é para preservar a tua casa, é para preservar a tua parentela. Tudo aquilo que Deus dá para você transborda para os seus. E dessa forma, eles demoravam, eles ficaram apáticos, mas Deus os tirou.
Só que o Senhor dá uma ordem, olha, esse é só o primeiro passo. É uma mudança radical daqui por diante. Eu tirei vocês, mas agora caminhem. Agora vão e olhem para frente. Está proibido, não está proibido só voltar. Está proibido parar e olhar para trás. Porque se você parar e você olhar para trás, isso está sugestionando que você está com saudade. E você não pode olhar mais para Sodoma e ter saudade de lá. Você não pode mais olhar para a vida do pecado e ter saudade de lá. Você não pode olhar para o carnaval e ter saudade de lá. Você não pode olhar para a imundícia e ter saudade de lá. Você não pode olhar para a tua vida de perdição, de pecado e ter saudade de lá. É daqui para frente. O que passou, passou. Como foi pregado no domingo. Olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem das que estavam antes. Porque diz o Senhor, eis que eu faço nova todas as coisas. Tudo se faz novo. O que passou, passou. A vida de pecado passou. A dominação passou. A imundícia passou. Tudo isso passou. A imoralidade passou. A roubalheira passou. A mentira passou. É santificação daqui para frente. É deixar Sodoma no passado. É deixar Gomorra morta e ir adiante. E nem olhe para trás, porque o que está na frente de você é muito superior àquilo que tu deixou para trás. O que está na frente de você é o meu reino, é o meu altar, é aquilo que eu tenho para a tua vida, é uma nova criatura, é uma restauração, é uma família restaurada. O que eu tenho adiante é muito maior. Nem ouse flertar com o passado. Eu apaguei ele. Chega. Não olha para mim. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E aconteceu, verso 17, que tirando-os fora disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Não olhe para trás. É uma proibição absoluta. Não olhes para trás. Não pares. Não seja inerte. Não fique parado. Você acha que é de bom tom, irmãos? Receber o que recebemos. Ouvir o que ouvimos. Ter acesso àquilo que é a maior preciosidade dessa terra, que são as Escrituras Sagradas. Mas, pastor, eu não estou voltando, não. Eu só parei. Eu só estou parado. Voltar é pior. Para Deus é a mesma coisa. Ele te dá uma ordem. Marche. Caminha. Vá avante. Vá para frente. Hoje é melhor do que ontem. É um amadurecimento. É um crescimento. Não é atrofia. Não é estar estagnado. É avançar. É caminhar hoje, amanhã e sempre. Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Lucas 9, 62. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Hebreus 10, 38 e 39. Se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não voltamos. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar de crescer. Nós não podemos parar de amadurecer. Do contrário,
lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E Ló começa a ter uma conversa com o Senhor sobre o destino deles, e o Senhor seja feito dessa forma. Porque Ló reconheceu a misericórdia que estava sobre a vida dele. Mas mesmo assim, aquela mulher, que não tem o seu nome citado, mas é fundamental para nos ensinar a vigiar, ela desobedece. Porque ela ainda tinha o seu coração lá em Sodoma. Ou seja, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração. Ela ainda estava presa no passado. Ela ainda estava presa lá na vida dela de pecado. Na vida que Deus tinha libertado ela, do convívio onde ela estava. Por isso, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela foi negligente, desobediente com a ordem que Deus deu para ela e para toda a sua família. O verso 26 vai dizer: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Deuteronômio 29 e 23 vai dizer assim: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Jeremias 17:6, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que esses dois textos querem dizer? Quer dizer que o sal, no Antigo Testamento, ele tem um simbolismo, uma representação do juízo de Deus. E quando ela olha para trás, ela para e olha para trás, ela está vivendo, aceitando que ela tem um passado e que o passado dela é mais valioso do que o futuro que Deus a tinha dado. Dessa forma, Deus a transforma numa estátua de sal. O juízo está permanentemente sobre a vida dela. Porque a quem muito é dado, irmão, muito será cobrado. É por isso que Deus não tolera a apostasia. É por isso que Deus não tolera a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque não é aceitável trocar um diamante puro, lindo e maravilhoso por lentilhas. Não é aceitável trocar a preciosidade do reino, o ouro que é o Espírito Santo de Deus, pela comida de porcos. Isso é inaceitável. E a mulher de Ló fez isso. Ela atraiu para si o juízo que já estava longe, que o Espírito já tinha dado a liberdade, a salvação para ela. Por isso, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. A esposa de Ló nos ensina uma verdade terrível. É possível ser resgatado do juízo e ainda perecer por olhar para trás. Ela saiu de Sodoma geograficamente, mas Sodoma nunca saiu do seu coração. Você foi resgatado, mas ainda está hesitando? Deus te arrancou do pecado, mas você está demorando em obedecer completamente? Você está olhando para trás? Há algo no seu passado, no mundo, em Sodoma, que ainda atrai seu coração? Você está se tornando uma estátua de sal, externamente religioso, mas internamente morto, monumento de advertência, mas sem vida. O chamado de Cristo é radical: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Não há meio termo, não há um pé em Sodoma, outro em Zoar. Ou você foge completamente ou perece.
Deus está sendo misericordioso. Ele está pegando você pela mão através dessa palavra. Ele está dizendo, não olhe para trás. Mas amanhã pode ser tarde, o enxofre e fogo podem cair. E você será encontrado olhando para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém?